E aí pessoal, vamos dar continuidade aí ao tutorial. Essa é a parte 2 de todo o processo aí de software para fazer a usinagem de uma peça, ok? O software que a gente vai usar dessa vez é a mesma coisa, é o mesmo Autodesk Inventor, mas ele tem que ter um complemento que chama HSM Pro, o nome. E o que ele faz basicamente é abrir esse software que é tipo um adicional que é instalado no Inventor. Ele cria essa aba aqui chamada CAM. Esse HSM ele também pode ser instalado no SolidWorks e ele já vem de padrão no Fusion 360, não precisa ser instalado nada extra no Fusion 360. Então, para quem está começando, eu acho que a melhor opção de software seria realmente o Fusion 360, porque ele já vem com a parte de CAM tudo pronta. Já tem CAD, a parte de CAD, né, para fazer desenho, a parte de CAM e o pós-processamento. Já vem tudo num ambiente integrado. Sem contar que ele é mais barato do que o Inventor. Não precisa do complemento adicional, que é o HSM, que também tem o seu custo. E o detalhe só do Fusion é que você tem que ter conexão de internet direta. Você não, se tiver sem internet, ele nem abre. Então, não é que ele precise assim de muita internet, mas ele tem que fazer um login na internet toda hora que você abre. Ele tem que ir lá e verificar se é ok o software e daí para poder rodar, senão ele não roda. E já o Inventor, o SolidWorks, eles rodam em computador sem internet. Então tudo vai depender aí da tua condição. Aí se você tem internet disponível, como a maioria das pessoas tem hoje, é tranquilo de você usar o Fusion, ok? Ele já vai vir, como eu disse, com o CAM já instalado, você não precisa se preocupar com isso. Outra coisa, o Inventor ele só tem versão para 64 bits. Então, assim, também se a tua máquina for Windows 32, só o Fusion 360 também. O Inventor não vai rodar. Então, onde a gente parou? A gente fez o desenho da peça, agora a gente vai ter que fazer a configuração de como que o CNC vai pegar essa peça e fazer o corte que a gente precisa. Ok? Porque não é, beleza, os rasgos estão aqui, os tamanhos estão aqui, mas sim, qual bloco eu vou usar para fazer esses furos? Qual fresa eu vou usar para fazer esse rasgo? Esse rasgo. Então, assim, isso você tem que dizer para ele, até porque você pode não ter, ele vai querer inventar uma broca aqui que você não tenha. Então, você vai poder dizer para ele a broca que você quer usar e ele vai fazer o cálculo da profundidade, quantos passos vai ter que dar para furar, qual a velocidade do corte aqui, ele vai fazer isso para você, ok? Então, com a peça pronta, você vai aqui em CAM e a primeira coisa que tem que ser feito, isso vai ser em qualquer software que você usar, tá? Independente do software. A primeira coisa que você vai ter que fazer é o setup da tua máquina. No caso da minha, usando a minha máquina aqui como padrão, a coisa básica que tem que saber é onde que é o meu ponto zero, ou minha posição de home. Você já deve ter visto aí em outros vídeos que eu ajustei a minha máquina, coloquei sensores até aqui. Eu acho que nesse vídeo ele não tá, os sensores não estão aqui. Mas eu coloquei sensores para fazer a minha máquina parar. Sempre que eu dar o comando home, ela vai parar exatamente nessa posição. A única coisa é que o eixo Z, que é o de cima aqui, ele vai parar mais para cima. Mas a posição X e Y vai ser esse cantinho. Então esse aqui é o meu ponto zero. E é isso que eu tenho que dizer para o software, para ele se achar e fazer os cálculos da onde que ele vai ter que fazer os cortes. Tá? Então, a primeira coisa a ser feita é o setup da máquina.
que é aqui. Então você vem, nos outros softwares vai ser o mesmo nome também, talvez mude só a posição, é interface, mas a base da programação é essa, é a mesma. Então vai clicar em Setup. E como que a gente trabalha com CAN também? Nos outros softwares vai ser basicamente a mesma coisa. Uma forma fácil de não se perder. Você vai das abas, ó, tem 3 abas no setup. 3 abas. Então você vai primeiro fazer a primeira aba, vai de cima para baixo, item por item, muda para a segunda aba, item por item, muda para a terceira, item por item e assim por diante. Tem muitos itens que você não vai usar e aos poucos, de tanto você fazer peça nova, você já vai pular direto para a aba que você precisa só e vai ficando cada vez mais ágil. No começo eu me bati bastante também, assisti bastante tutorial. Aos pouquinhos você vai pegando um pouco mais o jeito e vai ficando um processo mais rápido. Ok? Então no começo assusta um pouquinho, mas depois fica tranquilo. Por exemplo, o tipo da operação. Eu nunca vou mudar isso aqui, porque a minha máquina é só de corte, é uma fresa. Então assim, aqui tem uma opção para fazer turning, que é o torno mesmo, para fazer usar um quarto eixo, que além do X, Y e Z, teria um eixo que ia girar para fazer o corte. Então assim, a máquina não tem, então eu nunca vou mudar essa opção melee aqui, vai ficar sempre aqui. Então já não preciso me preocupar com esse item. O sistema de coordenadas, aqui ó, ele já adivinhou para mim que aqui é o meu X, aqui é o meu Y, lá é o meu Z. E para cima é o Z. Mas às vezes isso aqui vai sair meio torto. Vai sair, sei lá, o X para lá, o Z para cá e o Y para cá. Então você tem que saber ajustar isso. A minha tá certa, mas eu vou fazer um ajuste como se ela não tivesse. Ok? Como que tem que ser esse ajuste? De acordo, como eu falei, com a minha máquina. Então a minha máquina como que é? O eixo X para lá, o Y lá para o fundo e o Z para cima. Também outra coisa que depende, como que eu vou querer cortar essa esse suporte? Eu vou usar o que para qual vai ser a minha matéria-prima, que é o estoque que chama aqui, ó. Qual vai ser? No meu caso vai ser uma chapa de 6 milímetros e ela vai ter 20 por 20. É uma chapa que eu tenho aqui disponível de 20 por 20. Então, como que eu vou colocar essa chapa aqui? Eu vou colocar ela aqui, porque essa mesa é 30 por 30. Vou colocar ela com o cantinho aqui, ok? Vou colocar o canto dela aqui, vai ficar mais ou menos até aqui. E eu vou querer cortar o suporte exatamente do jeito que está aqui. Então ele vai ficar como? Vai ficar de comprido lá pro fundo. Eu poderia cortar ele de lado. Até às vezes para caber, ó, mais um aqui, outro aqui. Mas como é uma chapa quadrada, tanto faz se eu cortar de comprido ou de lado. Agora se eu tivesse uma chapa comprida, sei lá, de 10 por 20, talvez 10 até daria, porque o suporte é de 10. Mas 8 por 20, então eu teria que cortar ele de lado, ok? E não de comprido. Mas como a chapa minha é quadrada, eu vou cortar ele de comprido mesmo. Então eu vou dizer o quê? Que esses eixos aqui estão corretos, mas eles têm que ficar aqui no cantinho. Detalhe importante também, que eu vou passar daqui a pouco, que é o estoque, que é a matéria bruta, matéria-prima, que é esse quadrado amarelo que está aqui em volta. Mas primeiro vamos orientar os eixos aí. Eu gosto de fazer como? Aqui na orientação, passei o milling, vou para o sistema de coordenadas. Orientação. Selecionar o eixo ou plano Z e o eixo X. Ok? Clicou aqui, a primeira coisa que ele vai pedir, inclusive já está azulzinho, aqui está cinza, aqui está azul, é o X, o Z. Tanto faz um axis, que é um eixo, quanto um plano, ok? Axis barra plane. Então, o meu eixo Z vai ser compatível com esse plano aqui, ó, ok? Aqui seria o plano do eixo XY e aqui é o plano do eixo Z. 90 graus, né? Perpendicular. Então, esse aqui é o Z. E o meu eixo X
Opa, desculpa, eu esqueci de selecionar o eixo também. Selecionei o plano, agora tem que selecionar o eixo do Z, senão ele ficou invertido. O meu eixo é esse, ó. Olha lá, ok? Então, o eixo Z tá ok. Cliquei nesse cantinho aqui, ó, só na linha. Vou clicar aqui de novo. Ó. Primeiro plano, depois a linha, que é só essa cantinha aqui. Porque pode ser assim também, né? Ó. Então, selecionei agora o cantinho. Vamos ver lá. Olha lá. Ficou ok. E a segunda coisa que ele pede para selecionar é o eixo X. Clica aqui no eixo X. E eu vou dizer que o X é nessa linha aqui. Olha lá, essa linha. Ok? Então, eixo X aqui, eixo Z aqui. Sobrou um só que é o Y, que ele vai saber automaticamente que é para lá. Então, minha coordenada está ok. E a origem disso, onde é que vai ficar? Eu vou dizer que a origem vai ficar no ponto, ó, stock point, num ponto da minha matéria bruta, que vai ser aqui nesse cantinho, para mim. Então, olha lá. Comparando lá com a minha máquina, ó, bem esse cantinho. XY, XY e Z para cima. Ok? X, Y e Z. Agora uma coisa que vocês devem ter percebido. Vamos continuar antes de. Só um modelo, clica aqui. O modelo é a tua peça. Clicou nela, está selecionado. Então, ó, fui item por item até o fim. Isso aqui nem mexe, deixa do jeito que está e não vai precisar. Voltei lá para cima, vou para a segunda aba, Stock. O que vocês devem ter percebido aqui? Que a minha matéria-prima ela é mais alta, é mais espessa do que a minha peça. Ó. Tá vendo? Ela está indo para cima e para baixo. E como eu falei para vocês, eu ia usar uma chapa de 20 por 20 centímetros. Então eu vou ter que fazer esse ajuste exatamente nessa aba estoque aqui. O que eu vou dizer? Eu vou dizer a minha largura, o comprimento e a altura. É isso que eu vou dizer para ele. Da minha chapa, não do desenho. O desenho já está feito. É da minha chapa. Então, a minha largura. Ele está dizendo aqui, ó, tamanho fixo, ok? Posso deixar tamanho fixo. Vou dizer, como eu falei para vocês, que a minha chapa tem 200 milímetros de largura por 200 de comprimento. Ok? Olha aí que coisa. Só que, e a espessura, como você pode ver, como eu falei, ela ficou mais alta, porque olha aqui, ó. Ficou em 10. E como a minha chapa é de 6, eu coloco 6 aqui. Se você tiver uma chapa de 10 mais grossa, você pode fazer uma operação aqui de corte para ele desbastar a chapa e deixar ela na espessura certa. Mas não tem porquê, né? A gente usa a chapa de acordo com o material que você vai usar. Mas olha só como é que ficou. Tá vendo? Como se aqui fosse a minha mesa, a peça vai ser cortada lá no meio. Ou seja, eu vou perder um monte de material aqui, sendo que eu podia cortar ela aqui no cantinho. E daí sobra espaço para mim usar para mais coisa. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ajustar essa peça e vou colocar ela mais aqui do lado. Para ela ficar mais ou menos nessa posição aqui, ó, no corte. E não lá no meio e eu perder todo esse espaço. Então vou fazer ela aqui do ladinho. Como que ajusta isso? A posição aqui está no centro, ó, centro e centro. No eixo Z, beleza, ficar no centro, porque ela tem a mesma espessura, então é tranquilo. Mas no eixo Y a gente tem que mudar. Ó. Então eu coloco aqui, ó, do lado esquerdo, ó, from left, vou colocar 1 centímetro, 10 milímetros da esquerda, e no Y a mesma coisa, do lado frontal, que é aqui, 10 milímetros. Olha lá. Tá feito a minha chapa crua e 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá, começa a fazer o corte.
Esse estoque é basicamente isso que você vai mexer, só isso, ok? E o pós-processamento, você coloca um nome qualquer aqui, sei lá, suporte. Se quiser colocar um comentário, para deixar mais para motores NEMA 17. Ok? Feito isso, dá um ok e está feito o teu setup. A máquina está ajustada, ela sabe onde certinho onde é a tua origem e aonde ela vai ter que fazer o corte. Agora a gente vai começar a parte do corte propriamente dito, que é o que? É analisar como que a gente vai fazer esses furos, como que vai fazer esse rasgo, esses dois rasgos e por último tirar a peça inteira da chapa. Como que isso vai ser feito? Esses furos eu sei que eles são 4 milímetros. Eu tenho uma broca 4 milímetros, então eu vou fazer um furo direto. Igual aqui, nesse vídeo, não sei se vocês viram, que eu usei essa broquinha de 3 e fui só furando. Foi descendo, furando e resolveu o problema. Isso, isso não vai ser possível fazer aqui, porque aqui é 20, é quase uma polegada, 21 milímetros, eu acho. Eu não tenho uma broca desse tamanho e não vou poder fazer num furo só, então eu vou ter que fazer um rasgo em volta. Ao final, o resultado é o mesmo, mas eu não tenho essa ferramenta, então tem que ser assim. Mesma coisa aqui, eu vou ter que fazer rasgo, então a broca vai ter que ficar andando para lá e para cá, e o corte final, rasgo também. Mas aqui, como é furo de 4 e eu tenho, então vamos fazer um furo, que é a parte mais fácil. Como a gente faz? Depois do setup, olha aqui, a primeira opção aqui é drill. Drill que é furo. Então, vou clicar em drill. Mesma coisa, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Primeira coisa que eu vou escolher é a ferramenta. A ferramenta que eu vou usar, aqui vai aparecer uma lista. Você pode procurar aqui por texto se quiser, ou você vai fuçando aqui por tipo. Eu vou aqui em tipo. Qualquer drill. Drill é broca. Mill é fresa, ok? Então, qualquer broca. E aqui eu vou escolher uma broca de 4 milímetros. Okay? Existem outras opções também, em vez de ir por tipo aqui, ó. Eu posso ir aqui nos padrõezinhos aqui e escolher aqui, ó, por exemplo, ó, drill ISO. ANSI é em milímetro, e ISO aqui em... ANSI, desculpa, é em polegada e ISO é em milímetro. Então, ó, ISO drills. Venho numa de 4 milímetros aqui. 3, olha aqui. Buraquinho de 4 milímetros. Aqui aparece um desenho dela. Só dar um selecionar. Vai aparecer aqui a broca de 4 milímetros. Esse aqui é o refrigerante, que a gente não vai usar. Porque a minha máquina não tem. Mas talvez para cortar alumínio, dependendo do que você for cortar, essa tua máquina provavelmente vai ter que ter um líquido para refrigerar, porque senão dá problema no corte. A velocidade eu controlo direto ali no meu motor, então independente do valor que eu colocar aqui para ele, não tem problema, porque ele não vai nem se ligar nisso. Eu que vou ajustar a velocidade manual. Isso aqui tem a ver também com a velocidade aqui, então eu não mexo. Plunge. Plunge é o furo propriamente dito. Então, assim, eu, isso vai depender muito de máquina para máquina. E vai ser o ajuste feito aqui, ó, nas velocidades, ok? Esse caso aqui está 635 milímetros por minuto. A minha máquina esse ajuste está a 850, mas é aquilo que eu falei para vocês no outro tutorial. Essas velocidades são feitas por tentativa e erro. Você vai ter que ficar ajustando a tua máquina até você conseguir achar a máxima velocidade, a máxima aceleração, ok? Esses ajustes aqui são de máquina para máquina. Pode montar uma máquina igualzinha a outra e talvez um detalhinho ali
não deixa eu chegar na mesma velocidade, não deixa eu ter a mesma força. Então, assim, como que geralmente acontece? Você ajusta a velocidade máxima e depois você joga essa velocidade lá para baixo para fazer a parte do corte mesmo. Você deixa a velocidade máxima para a máquina caminhar. Então ela vai poder caminhar para lá e para cá na velocidade que ela bem entender. Agora, para fazer o corte mesmo, eu costumo colocar uma velocidade bem mais baixa. Por exemplo, 50. Eu consigo chegar a 850, mas para fazer um furo legal, eu acho que 50 tá bom. Se eu for muito rápido, pode ser que eu não consiga furar ou que eu quebre a broca. Então, isso também é teste. Eu fui testando e achei que 50 é um valor bom, ok? Isso vocês vão ter que fazer teste aí, tentativa e erro, ok? Começa um valor baixo, se achar que está muito lento e que a máquina está cortando bem, aumenta, bota um pouquinho mais rápido, e assim por diante. Vai fazendo à medida que vai aumentandinho à medida que você for pegando confiança, ok? Coloca um valor bem baixo, 50, 30, 20. 20 é um valor bem baixo. E vê se ela corta legal. Se cortar legal com 20, na próxima você faz com 30, com 40, ou dobra. Ok? Então, no meu caso, eu estou colocando 50. Primeiro, porque eu vou produzir 3 peças dessa só. Não tem essa pressa toda. E pode demorar, sei lá, em vez de 5, 10 minutos, demore 20, não tem problema. Ok? Aqui você não mexe na velocidade em milímetros, você só vai mexer nos rates, ok? Sempre que for feed rate, ó, e que for milímetro por minuto, você mexe. Então aqui, ó, o retract, que é a velocidade do quê? Ele vai descer cortando nessa velocidade de 50, descer furando, no caso, desculpa aqui, né, nos furos. Ele vai descer furando a 50 e vai subir em qual velocidade? Aí você pode colocar bastante. Pode botar inclusive a tua máxima velocidade. Vou colocar aqui 500, 10 vezes mais, ok? Como eu consigo ir até 850, 500 tá bom. Então ele vai subir a 500, descer a 50, subir a 500. Beleza? Fiz já os itens aqui dessa broca. Detalhe, essa broca depois ela vai ficar salva com esses valores, você não vai precisar toda vez configurar esses ajustes aqui de novo, a não ser que você queira, ok? Então, essa aba foi, vamos para outra aba, geometria. Quais são os furos que eu vou fazer? São esses 4. O que eu quero pegar aqui? Ó? Eu posso escolher pontos, que daí seria, se eu não tivesse o furo já feito aqui, eu podia ter feito só um ponto, e aí eu usava esse ponto para, tipo assim, a base do corte. Mas como eu já fiz os buracos, então eu pego as faces. Quais são as faces? Ó, já está azulzinho aqui. As faces que eu quero furar é essa, essa e essa. Ok? Aqui, se vocês verem, ele está por otimizar a ordem. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Porque assim, a minha máquina vai sair daqui do canto. Ó. Aí ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui nesse canto, vai fazer todo esse corte e depois voltar. Então assim, eu acho que a melhor ordem é aquela que eu mesmo coloquei. Então eu tiro aqui o otimizar, ó. Ó, eu coloquei essa ordem, ó. É essa primeiro, depois essa. Então ela vem aqui, ó, já está direto ali. Aí vai lá, vem aqui, vem aqui. Aí já está pronto para vir aqui, ó. Vou fazer esse rasgo daí. Aí faço esse. Aí depois vem aqui, termino aqui e faço o corte final. Isso eu, na minha cabeça, eu acho que é um modo mais rápido. Mas não vai mudar muita coisa também, porque é só o tempo de travessa daqui para lá e isso vai ser o tempo máximo da tua máquina que está configurado lá nesses ajustes aqui. O tempo de travessia é o máximo sempre. Então não vai ter grandes problemas, mas eu gosto de fazer um troço mais organizado, digamos assim. Então, selecionei as faces, deixei na ordem não otimizada. Olha lá como ele muda. Ó. Deixei na ordem não otimizada para fazer na ordem que eu bem entendo. Ok? Acabou essa aba. Vamos para outra aba. As alturas. A altura
Basicamente, eu acho que a minha sugestão é não mexa em nada que não seja necessário. Você pode ajustar, por exemplo, ó, esse clearance aqui é a altura, se você ver aqui a linha que ele fez, ó, tá vendo essa linha mais comprida? Então ele vai vir nessa altura mais comprida, aí vai descer, fazer o furo, voltar nessa altura aqui, ó, aí vai começar a ir para lá. Aí tá vendo? Ó, ele nunca mais vai para essa altura maior, que ele tá numa altura mais baixa, ó. Vai, vai, e quando ele terminar o furo ele vai sair lá em cima de novo. Essa altura máxima é esse clearance aqui, é a máxima altura. É 1,5 cm. E eu acho que não precisa disso. Eu não vou mexer, mas com certeza, se isso aqui é 6 milímetros, eu acho que 5 milímetros estava de bom tamanho. Para ele vir aqui em 5 milímetros longe do matéria-prima, começa a descer e fazer os cortes. Ele deixou 15, eu vou deixar, mas se vocês quiserem mexer aí, dá para mexer tranquilo. Desde que não vá bater, você não pode botar nada menor do que 6 milímetros, senão ele vai bater na peça. E esse retract aqui é essa altura segunda aqui, a segunda altura. Ele desce, vai até lá, sobe, ó. Essas linhas é o caminho. Então esse retract aqui é 5 milímetros, que está aqui. O clearance para mim podia ser muito bem o mesmo valor do retract. Ia ficar tranquilo, sem problema. Agora, coisa importante aqui. O top, que é a parte alta da peça, e o bottom, que é a parte baixa. A parte alta, ele já pegou aqui automaticamente, ó, o top do buraco. É a altura do buraco. Eu gosto de colocar sempre a altura da peça, ou no caso do modelo, né? Aqui, ó, model top. Ok? Então ele vai pegar, ó, a parte alta é sempre o topo do modelo. E a parte baixa eu também gosto de pegar o model bottom, ó, que é a parte de baixo do modelo. Se a tua chapa, a tua matéria-prima, for mais grossa que o modelo, aí é interessante, em vez de você pegar o model top aqui, é você pegar o stock top, que daí é o estoque, como eu falei, é a matéria-prima. Então ele vai pegar a parte de cima da matéria. Então ajustou aqui as alturas, ó, principalmente a altura máxima e a altura mínima. E broca, tem um detalhe, as brocas elas têm a extremidade dela angulada. Olha aqui, ó. Vocês vão conseguir ver. Se não ficou bom. Ela tem um ângulo. Esse ângulo, se eu colocar a parte de baixo como a base do modelo, ele vai só encostar aquela pontinha e não vai terminar de fazer o furo. Então, o ideal é o quê? Como você vai fazer um furo, é atravessar totalmente, garantir que vai atravessar a peça. Então, eu costumo colocar aqui 1 ou 2 milímetros para baixo do modelo. Então, ele vai atravessar totalmente, vai ser certeza. Claro que aqui embaixo dessa peça vai ter uma mesa de sacrifício, né? Porque senão eu vou estragar a minha mesa fixa, que é essa aqui. Então a gente coloca geralmente uma mesa de sacrifício embaixo, pode ser de qualquer coisa, só para todos os cortes que eu fizer aqui atravessar o modelo, não estrague a minha mesa fixa aqui, vai estragar só a chapa de sacrifício. Então, ajustei aqui o limite mínimo, menos 2, então ele vai 6 menos, mais 2, no caso 8, ó, tá vendo? Ficou lá, ó, menos 8 milímetros. Ok? Acabou a linha de alturas. O último aqui é o ciclo. Como é só uma operação de furo, você vai ver que não tem muita opção aqui. Quando eu escolho, por exemplo, só furar, não tem opção. Mas assim, isso aqui é uma chapa 6 milímetros. Talvez uma chapa mais grossa eu tenha que fazer mais furos. Eu não posso ficar a broca de uma vez só até o fim, porque eu vou estragar o material, eu posso quebrar a broca. Então assim, sugestão, colocar em furo profundo, que é esse deep drilling aqui. Deep drilling, ele vai te permitir fazer um furo em vários passos. Ele vai descer primeiro até, sei lá, você coloca aqui a profundidade
A minha, como é 6, eu vou fazer de 2 em 2. Então ele vai descer 2, vai subir um pouquinho. Aí vai descer mais 2, aí vai descer mais 2 até o final. Ok? Eu sugiro fazer isso, inclusive no vídeo que eu tenho aí sobre os primeiros furos da mesa, dá pra ver bem direitinho ele fazendo o furo lá. Ele vai, desce e volta, desce e volta. Isso tudo é para você limpar o furo, não ficar repleto de pó aqui de MDF. E o que faz esquentar a broca, ainda mais broca fina, fica fácil de quebrar, a broca esquenta muito a ponto de quebrar, destempera a broca. Então tem uma série de fatores aí que não é bom você furar de uma vez só. Então eu sempre aconselho aí furar em várias etapas. No meu caso aqui a chapinha de 6, eu vou fazer furo de 2 em 2. Então ele vai descer 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ok? A única coisa que vai mudar é isso, ó. Profundidade 2 milímetros. Feito isso, tá tudo completo, acabou. Vou lá em OK. Ele vai fazer o cálculo. Já fez, ó. Vai descer aqui, que é o vermelhinho. Vai lá, vem aqui e termina. Vou salvar aqui para não perder o trabalho. A gente pode já simular esses primeiros furos. Então, você vem aqui em simular, ó, e vamos habilitar aqui o estoque. Como eu disse, nos outros softwares é muito parecido. Vai ter também a opção de habilitar estoque, opção de simular. São todos muito parecidos, não vai ter muito problema. Então, cliquei em simular, habilitei o estoque, só para ele mostrar aqui a chapa original. E aí vou dar um play aqui, ó. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4, ó. E a parte interessante, vou voltar aqui, é que olha só, vou botar isso aqui de lado para vocês verem a broca saindo ali embaixo, que na primeira vez ele não sai, só na última, ó. Não, 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 só na última que aparece a pontinha dela. Ou seja, se eu não colocasse aqueles menos 2 milímetros para baixo, essa ponta, ela ia parar, ó, não furou, ela ia parar aqui. Só na última passagem que ela tá furando. Olha lá, agora furou os 2 milímetros. Tudo isso por causa desse ângulo aqui. Ok? Então aí na simulação você consegue ver em vários ângulos aí. Consegue aumentar a velocidade aqui, ó. Ok? Já dá para brincar. Mesmo não tendo CNC ainda, já dá para ter uma ideia do que acontece. Simulação completa, é isso que eu quero mesmo, é isso, beleza. Dou um close aqui. E volto aqui para minha casinha, que é o home, que é a posição padrão da peça. Beleza? Segunda coisa que a gente vai fazer é o rasgo aqui. Esses dois rasgos. Esses dois rasgos a gente vai ter que fazer com uma fresa. A fresa que eu tenho disponível aqui é uma fresa de 2 milímetros. Ela não tem aquela pontinha da broca, ela é chata. E é o que eu vou usar para fazer tanto esses rasgos aqui, quanto o furo central, quanto em volta. Ok? Pessoal, eu tô olhando aqui, esse tutorial vai ficar meio comprido, mas como eu falei que ia fazer em 3 partes, vai assim mesmo, ok? Eu não vou partir isso em mais um pedaço, senão alguém até vai reclamar aí que eu falei que ia fazer em 3 e termina virando 4. Então eu vou continuar aí até acabar. O que eu quero fazer? Isso aqui se chama Pocket, ok? Então eu vou clicar aqui porque é um rasgo. Na verdade o Pocket ele é para você fazer não um rasgo até o fim. Por exemplo, esse buraco aqui, se ele não fosse rasgado até o fim, seria o pocket mesmo que é chamado, que é um bolso, né? É um buraco, mas que não atravessa a chapa. Mas também pode atravessar, não se chama mais pocket, mas a ferramenta faz a mesma coisa. Então, para mim fazer esses dois rasgos, eu decidi fazer com pocket.
Dá para fazer de outras formas, dá para fazer com esse 2D Adaptive, dá para fazer com contorno, dá para fazer com slot, que é o que isso aqui é, realmente é um slot, mas o Pocket atende, ok? E uma coisa boa é que eu vou ajustar a broca aqui, a fresa, e depois eu vou poder usar a mesma fresa para fazer o resto. Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ferramenta. Agora não é mais uma broca, né? Agora eu vou precisar de outro tipo. Então eu vou aqui em por tipo e vou em flat mill, que é a fresa de cara reta, de cara chata. Como eu falei, a que eu tenho é uma de 2 milímetros. Então a gente vai escolher aqui, ó, tá vendo? A única coisa que ele está mudando aqui no desenho, ó, é só o comprimento da fresa propriamente dita. Esse aqui é o corpo e esse aqui é a fresa. Então, ó, uma mais comprida, uma mais curtinha e outra menorzinha. A que eu tenho é mais comprida. Se você entrar, se você ir pro lado aqui, você consegue ver os ajustes de profundidade, tudo. Mas isso não vem muito ao caso. Você pegando qualquer uma delas e colocando, de preferência pega a mais comprida e colocando a tua e sabendo que a tua broca daqui até aqui ela é mais comprida do que o teu MDF, que o teu material, tá valendo. Essa aqui acho que tem, sei lá, uns 20 milímetros, e o meu MDF é 6, então ó, ela não vai ter problema nenhum de fazer o corte. Ok? Então, selecionei aqui uma broca, uma fresa chata, seleciona. Ela já vem pré-configurada, mas eu vou ter que ajustar esses valores, ok? Como eu disse, a velocidade do meu spindle, que é a minha Dremel, sou eu que vou ajustar, então esse valor aqui eu nem mexo. Rampa também do coisa, não precisa ajustar nada do spindle. Vamos lá para os feed rate. Feed rate de corte. Como eu falei, eu gosto de cortar devagar, então 50 milímetros por minuto. Lead-in é a velocidade com que eu vou para começar o corte. Também eu gosto de chegar na velocidade lenta. Então eu chego lento e na saída eu posso sair rápido. Então saio a 500. A rampa também é a rampa de entrada, é a rampa que eu vou usar para começar a cortar. Mesma coisa, lento. E o plunge é o mesmo do furo, da broca, que é propriamente dito entrar no material, ok? Então, tudo que for saída, eu coloco uma velocidade rápida, que não tem problema, e tudo que for de entrada, é na velocidade baixa, que é a velocidade limitada da minha máquina. Então, ajustei a ferramenta. Ó, o refrigerante aqui. Vou colocar em desabilitado. Não preciso de refrigerante. Aí vamos lá para o segundo item. Geometria. Vou escolher os pockets. Já está azulzinha. Eu vou querer cortar esse cara e esse cara. Opa, esse. Ok? Deixa eu selecionar aqui de novo para ficar mais claro. Opa, ó, esse é meio ruim de selecionar, ó. Às vezes ele pega no lugar errado. E esse, ok? As flashes ficaram diferentes aqui, mas não tem problema. O que importa é o rasgo inteiro que está selecionado, ó, ok? Então, aqui eu não vou mexer porque eu não vou querer deixar sobra. Isso aqui é só para sobra, não preciso mexer. Já selecionei os pockets, eu vou para o próximo. As alturas, como eu falei, não mexe nas alturas, a não ser no top e no bottom aqui. O top, ele está como o top da matéria-prima. Posso deixar ou posso colocar o do modelo. O modelo top igual eu fiz no outro. E a parte de baixo, vou colocar
a parte de baixo do modelo, igual eu fiz no outro. E agora, como essa broca é chata, eu não preciso descer 2 milímetros para baixo, mas eu acho que sempre é interessante descer pelo menos um. Porque se eu não descer pelo menos um ou meio milímetro, nada vai me garantir que eu cortei até o fim. Então talvez daí fique uma camadinha bem fina aqui, que você vai ter que pegar o estilete e passar ali. Porque talvez ele não corte, né? Talvez corte, depende da tua precisão, da tua máquina, mas eu acho interessante passar um milímetrozinho para baixo, que aí você garante que fez o rasgo completo. Ok, então ajustei o top, ajustei o bottom e posso ir para outra parte, que é os passos. Aqui, pessoal, uma coisa interessante é isso aqui, ó, corte esquerdo e corte direito. Isso aqui, ó, acho que até para esse desenho vai dar para ver legal. Se você olhar o, o primeiro aí, ó, Climb Mining, que é o primeiro, a ferramenta girando para a direita, que é como ela sempre gira, ele vai rasgando o material da esquerda para a direita. Então ele vai rasgando, vai tipo, entrando no material e jogando para trás. E o convencional, que é a figurinha da direita ali, ele vai jogando para cima. Então, assim, ele até dá as dicas aqui nessa caixinha que o modo convencional não força tanto a máquina. Se você não tiver uma máquina, como é o meu caso, que é uma máquina que não é muito rígida, a melhor coisa é você fazer no modo convencional, não no modo climb aqui, que é o modo que ele vai escalando no material. Então, a gente muda aqui para o modo convencional, que ele vai trabalhar melhor, vai forçar menos a máquina e vai dar menos erro de precisão, ok? Mudou aqui, o que mais que a gente vai querer fazer? Olha aqui, Stock to Leave. Ele está falando para deixar um material para depois você fazer um último passe de precisão de acabamento. Mas eu não quero isso, vou fazer direto, vai cortar até o fim. A única coisa que eu quero, o mesmo motivo aqui de ter feito o furo em várias etapas, eu vou querer fazer o rasgo em várias passadas. Eu não vou querer que ele vá com a broca até lá e depois sair querendo cortar o material todo. Eu quero que ele corte um pedaço, daí desce um pouco, corta outro pedaço. Se você tentar fazer tudo de uma vez, a não ser que você tenha uma máquina muito potente aí, não vai conseguir, ok? Os furos talvez você consiga, agora rasgo não vai conseguir. Então, melhor coisa, ajustar aqui, ó, múltiplas profundidades. Olha o desenho, ó. O desenho da direita ele está indo direto e o da esquerda está fazendo vários passos, ó. E da mesma forma como o furo lá, eu vou colocar 2 milímetros aqui. Então ele vai fazer descer 2, rasgo, desce 2, rasgo, desce 2, rasgo. Ok? Ajustei isso aqui. Vou para a última etapa, que é basicamente eu não vou mexer em nada a não ser a rampa. A rampa de descida para iniciar o corte. Eu não gosto muito desse helix aqui, que eu acho muito lento. Eu vou colocar aqui o plunge, que aí ele vai descer furando normal, como se fosse ali uma broca, porque o material é mole. Então ele desce furando e daí começa a cortar. Vou mostrar para vocês aqui quando eu der o OK. Beleza? OK. Ele vai calcular. Calculou. Eu posso dar um simular aqui. Olha lá. Vou dar o play para vocês verem. Ó, como que ele está fazendo. Ele rasga em várias etapas. Aí desce mais um pouquinho. Aí rasga. Por último, desce lá no... Vai dar 4 vezes no total. Ó, vai rasgando. Desce, rasga. Desce, rasga. E o final desce e rasga por último. Beleza? Então, tá feita. Vou salvar aqui a parte do pocket aqui. Agora falta só fazer o rasgo aqui e o rasgo final.
Esses dois rasgos eu vou fazer com contorno, ok? Em vez de pocket aqui, ó, contorno. Mas se eu deixar selecionado aqui o pocket, a hora que eu clicar aqui em contorno, ele vai pegar a mesma broca e vai jogar pro outro. Pelo menos eu espero. Então, olha lá, contorno. Olha lá, já pegou a broquinha de 2. Então, eu não vou precisar fazer troca. Isso é outra coisa que eu não falei, mas enfim. Depois que terminar de fazer os furos aqui, os 4 furos, a máquina vai subir. E aí, o que que é o ideal? Você parar a máquina, dar um pause, né? Trocar a broca. Não é o ideal, você tem que fazer isso. Troca a broca, aí dá um resume lá para ela voltar e continuar fazendo os rasgos. E nesse caso aqui a gente não vai precisar, porque aí como a broca é a mesma, no caso aqui a fresa, ela já vai terminar os pockets aqui, ela já vai aqui, faz o contorno e já faz o externo. Beleza? Os ajustes já vieram todos, ó, 50, 500, não precisa mexer. Desabilitado aqui. Só escolher agora as geometrias. Então, clica aqui, já está os contornos, já está selecionado, só eu vim aqui, primeiro eu quero essa, e depois eu quero essa. Não quero deixar nada de material extra, eu quero fazer tudo, então já está, ó, belezinha. Já está selecionado, vamos para o próximo. Alturas, não vou mexer só aqui como eu falei, mesma coisa, ó. Model Top, Model Bottom e -1 milímetro para ele ir um pouquinho para baixo e garantir que rasgou. Ok? Os passes, ó, tem que mudar aqui, como eu falei, para convencional. Tá vendo que ele mudou o sentido das setas? Olha lá. Beleza. Aqui não precisa mexer em nada. Única coisa, da mesma forma do outro, múltiplas profundidades. Profundidades de 2 milímetros. Ok? Então, 2, 2 mais 2 e assim vai. Beleza. Já foi aqui. E por último, mesma coisa. Ah, o ramp já está desabilitado. Beleza. Tá prontinho. Vai descer e vai fazer o resto. Só dá o OK. Calculou. Olha lá. Parece até o desenho. Ele vai fazer aqui primeiro. Aí vai sair, vai vir aqui embaixo. E vai fazer aqui em volta. Vamos salvar. Vamos simular tudo de uma vez. É só clicar em Setup aqui, ó, e clicar em Simular. Vamos dar o play. Ó, fez o furo. Fez o outro. Trocou a broca. Fez o rasgo. Fez o outro. Vai lá pro centro. 4 passes também. E depois, finalizando. Tá aí. Nisso, a peça está pronta. Só tirar ela daqui. Olha lá. Todos os furos foram até o fim. E a pecinha tá aí. Próxima parte, ó, já deu 50 minutos de vídeo. No próximo parte do tutorial, que eu devo postar na semana que vem, daí eu vou tentar postar daí toda segunda. Tentar assumir esse compromisso aí. Eu vou postar então na outra segunda a parte do pós-processamento aqui, que é esse aqui, ó, post-process. Que aí é o que ele vai fazer gerar propriamente dito o código que eu vou mandar para o Gerbil. Então assim, se alguém quiser já ir brincando com isso aqui, dando uma fuçada, beleza, mas se não, aguenta aí até semana que vem, porque tem alguns ajustes que tem que fazer, principalmente assim, a parte de fazer uma pausa para trocar de broca,
a questão das alturas, a velocidade máxima. Então tem uns detalhinhos aí que a gente tem que fazer o ajuste meio no manual. Mas é tranquilo também, vai dar pra vocês entenderem legal aí. E na semana que vem eu posto aí. Ok, pessoal? Quem, quem não se inscreveu, tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link pro outro tutorial e o link pro meu canal, apesar que é só clicar no meu nome aí no Eletrônica Hoje. Se inscreva lá e você recebe atualização aí. Sempre que eu fizer, já recebe por e-mail a atualização. E comente aí, compartilhe também esse vídeo aí com alguém que vocês acharem que pode gostar. E a gente se vê então na próxima semana. Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que eu estou sempre olhando. Geralmente não demoro muito para responder. E pode perguntar aí à vontade, mesmo que seja pergunta repetida, não tem problema. Eu copio, se for o caso, eu copio lá porque eu lembro, eu vejo todas as perguntas, então se eu lembrar que alguém já perguntou, eu vou lá, copio e colo para vocês aí. Mas eu geralmente as perguntas são diferentes, aí a gente tenta atender aí da forma como é possível. Beleza, pessoal? Um abraço, então até a próxima. Falou!